Muito bem, hoje, dia 8 de julho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje nós temos esta bonita passagem da escolha dos 12, que Jesus escolhe a dedo, escolhe pelos nomes, todos eles, inclusive Judas, com suas capacidades para poder seguir a Cristo fielmente e anunciar o reino de Deus. Todos os discípulos, inclusive Judas, têm esta mesma potencialidade de serem fiéis a Jesus. Mas todos eles são humanos. E Judas, então, trai esta fidelidade a Cristo por causa de suas expectativas, esperanças puramente humanas. Depois ele é substituído por Matias. Mas assim como Judas, todos os apóstolos e também nós, estamos sujeitos às tentações deste mundo. A duvidarmos de Cristo, de sua palavra, a lhe sermos infiéis, também nós. Mas ele nos chama à fidelidade. E para irmos pelo mundo, anunciando a sua palavra, a sua igreja, nos bispos, os legítimos sucessores dos apóstolos, Cristo continua a conduzir a sua igreja. Em cada batizado, em cada batizada, ele continua a ir pelo mundo anunciando o Evangelho. E nós, Igreja de Cristo, os nossos pastores, os bispos, nós sacerdotes, o povo de Deus batizado, os leigos presentes na igreja, continuamos então a anunciar a boa nova do Evangelho, mas também conduzidos e revestidos da força do Espírito, com o mesmo poder de vencer o mal, como tinham os apóstolos, porque é Cristo que conduz a sua igreja, e o poder da igreja reside justamente no Cristo Senhor, que está com ela, que é a sua pedra angular, o Cristo Senhor, que fundou a sua igreja sob o alicerce dos apóstolos. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus convoca os 12. Dar-lhes poder sobre os espíritos impuros e para curar todo tipo de enfermidade. Este poder tem sua fonte no próprio Cristo, não é um poder dos apóstolos em si, mas é Cristo que sustenta este poder nos apóstolos e na sua igreja hoje. E aqui o evangelista nos dá os nomes deles, né? Eles são conhecidos, têm essa identidade, são diferentes entre si, cada um tem um temperamento, tem uma origem, tem pensamentos diferentes. E todos eles foram chamados, escolhidos pelo Cristo para serem seus discípulos. E têm potencialidade, então, para fazerem a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus em suas vidas. Mas aqui o evangelista diz, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Judas traiu Jesus porque não foi fiel a Jesus. Foi egoísta. Tinha um pensamento de Jesus ou do messianismo de Jesus conforme suas próprias convicções. Ficou preso, então, naquilo que era humano. E foi incapaz, então, de perceber a graça de Deus que estava à sua frente. Deus o chamou, o escolheu, o chamou pelo nome e o conhecia profundamente, assim como nos conhece profundamente. Sabia da sua capacidade para ser fiel e para ser infiel, mas confia, como confia em nós, também sabendo das nossas capacidades para segui-lo em todos os tempos e permanecermos firmes com Ele, ou
desfalecermos. Que Deus nos dê a graça, então, de sermos fiéis, de ouvirmos o chamado de Jesus e de anunciar o seu reino. Aqui o evangelista nos diz, não ide aos samaritanos, nem aos pagãos, mas primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois esta mensagem chegará também aos pagãos. Os samaritanos serão convertidos, como nós vamos ver nos evangelhos. Mas Jesus está buscando aqueles primeiros a quem a mensagem foi anunciada, aqueles que primeiro contemplaram a fé, que elevaram suas orações e sua fé no Deus vivo, porque estes estavam se desviando. As ovelhas desgarradas de Israel, as ovelhas perdidas, estavam se desviando da vontade de Deus. Já não faziam mais a vontade de Deus, mas sim suas próprias vontades, assim como Judas. E por isso Jesus manda a igreja a eles. E a igreja hoje continua com essa missão de ir àqueles que se desviaram, que perderam o sentido do anúncio de salvação de Cristo, do anúncio de seu reino. Entre nós também isto acontece. Pode acontecer inclusive conosco, de querermos uma igreja conforme a nossa vontade, e não a igreja de Cristo com seu anúncio poderoso de salvação e de salvação a toda a humanidade. Não permitamos então que as nossas emoções humanas, que os nossos anseios humanos, que o nosso egoísmo humano ofusque a nossa fé em Cristo, na sua igreja a qual pertencemos, igreja a qual Ele dá poder contra o mal, contra o demônio, contra o inferno, contra todo tipo de mal e de enfermidade. Sejamos fiéis a Cristo e continuemos a anunciar o reino em seu nome. É Ele que vai conosco, nos conduzindo por seu Espírito, desde o princípio, lá com os apóstolos, e hoje em nossos tempos, Ele continua a nos conduzir, através dos bispos, nossos pastores, mas também de cada um de nós, pedras vivas no edifício espiritual, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, enviada ao mundo para anunciar a salvação, o reino de Deus e para libertar todos os que estão cativos, física ou espiritualmente, para curar todo tipo de enfermidade, física ou espiritual, para lutar contra todo tipo de mal, como este da pandemia que hoje nos aflige. Confiemos em Deus e anunciemos o seu reino, com alegria e coragem. Deus abençoe a todos.